Olá a todos! Neste trabalho, nós vamos apresentar o capítulo sobre a história social de Hebe Castro, presente na obra Domínios da História. O nosso objetivo é compreender como essa corrente historiográfica contribuiu para ampliar o estudo da história, especialmente ao incluir novos sujeitos e novas abordagens. A obra em que o texto é inserido reúne diversos autores e tem como objetivo discutir os principais campos historiográficos. Ela é importante porque apresenta diferentes formas de interpretar o passado, mostrando que a história não é única, mas construída a partir de múltiplas perspectivas. Vamos agora falar um pouco sobre o que é história social. Como tópico teremos foco na sociedade, relações sociais e vida cotidiana. A história social se caracteriza por estudar a sociedade a partir das relações entre diferentes grupos sociais. Ao contrário da história tradicional, que priorizava grandes eventos e personagens, essa abordagem busca compreender o cotidiano das pessoas comuns e as dinâmicas sociais que estruturam a sociedade. Segundo a autora, a história social tem como objetivo compreender as desigualdades e as formas de organização social. Ela busca analisar como diferentes grupos vivem, trabalham e se relacionam, dando visibilidade a sujeitos que antes eram ignorados pela historiografia tradicional. Agora um pouco sobre objetivos da história social. Como tópico teremos como compreender desigualdades, analisar estruturas sociais e estudar grupos marginalizados. Segundo a autora, a história social tem como objetivo compreender as desigualdades e as formas de organização social. Ela busca analisar como diferentes grupos vivem, trabalham e se relacionam, dando visibilidade a sujeitos que antes eram ignorados pela historiografia tradicional. Entre as principais características da história social, destaca-se a valorização das classes sociais, do trabalho e das relações de poder. Essa corrente procura entender os conflitos sociais e as transformações históricas, a partir da experiência dos diferentes grupos sociais. A história social recebeu forte influência do marxismo, especialmente na análise das desigualdades e dos conflitos de classe. No entanto, ela também se desenvolveu de forma interdisciplinar, incorporando contribuições de outras áreas do conhecimento, o que a torna uma abordagem ampla e dinâmica. Diálogo com outras correntes. A história social dialoga com outras correntes historiográficas, como a história cultural, microhistória, além de sofrer influência da escola de análise, que valorizou o estado do cotidiano das estruturas de longa duração. A escola de análise ela rompeu com a tradição histórica de focar em grandes figuras de reis, militares e heróis, focando mais em pessoas mais humildes, como mulheres, camponeses. Isso desenvolveu uma nova forma historiográfica de analisar os relatos sociais. A ampliação da historiografia expandiu seu olhar para incluir novos sujeitos, como trabalhadores, mulheres e minorias culturais. Isso dialogou e contribuiu para ampliar o campo da historiografia, permitindo o surgimento de novos objetos de estudo, novas metodologias. Assim, a história passou a abordar aspectos mais antes negligenciados, tornando-se mais rica e diversificada. E com isso ela pôde abordar outras fontes, não só fontes escritas, fontes orais, musicais, arquivos, registros judiciais, tornando cruciais para a reconstrução historiográfica, para novos historiadores, assim podendo ter uma visão mais ampla da história, sem ficar só nas fontes de grandes elites. A principal contribuição da história social é a inclusão de grupos historicamente marginalizados. Ela permite que trabalhadores, mulheres e entre outros grupos sociais
sejam reconhecidos como sujeitos históricos, promovendo uma democracia de conhecimento. Falando também dos impactos na historiografia. E os tópicos são: nova visão do passado e mais complexidade. Com isso, a história social contribui para uma visão mais complexa do passado, mostrando que os processos históricos são resultado de múltiplas experiências e não apenas de grandes acontecimentos. Na visão do discente, a história social é essencial porque aproxima os estudantes da história e da realidade das pessoas. E ao analisar o cotidiano e as relações sociais, ela ajuda a compreender problemas atuais e torna o conhecimento histórico mais significativo. Portanto, a história social representa uma ampliação fundamental da historiografia. Ela não apenas diversifica os temas estudados, mas também transforma o papel do historiador, que passa a interpretar a realidade social de forma mais crítica e inclusiva.